Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para o nosso Evangelho da noite de hoje, o Evangelho Preces e Irradiações do Centro Espírita Cearense. Vamos começar meditando pelo que estamos passando com essa transição do planeta. Vamos lembrar de uma passagem de Jesus quando ele fala: a paciência é a lenificadora do sofrimento, irmã da esperança e companheira ideal de fé. A colheita, porém, propicia tal júbilo que todas as expectativas e ansiedades sob a bênção da paciência parecem haver se constituído em verdadeira lição de felicidade. Vamos à nossa prece do livro Momentos de Ouro, Francisco Cândido Xavier. A passagem é de André Luiz, indicação de amigo. Nunca se diga inútil. Por agora você não é um anjo. No entanto, é capaz de ser uma pessoa reta e nobre. Não terá santidade para mostrar, mas possui vastas possibilidades de agir em benefício do próximo. Não apresenta qualidades perfeitas, contudo você detém recursos preciosos de servir. Talvez não consiga revelar tal índice de cultura intelectual, porém consegue amparar muitos companheiros com excelente orientação. Provavelmente não lhe será possível movimentar grandes riquezas do mundo. Entretanto, nada lhe impedirá o esforço de acumular tesouros de bondade no coração e de irradiá-los em gesto de compreensão e de amor. É provado que você ainda não conheça o que seja felicidade, mas pode adquiri-la, se você quiser, aprendendo a trabalhar em favor dos outros, a entender e perdoar, encorajar e servir. Boa noite. Bem, vamos à leitura do nosso Evangelho de hoje, que é o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Sim, e tendo vindo para casa reunir-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderá o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados a seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35. Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E dando continuidade ao nosso Evangelho de luz, de vibração, de paz e de harmonia, eu vou fazer um breve comentário do nosso Evangelho de hoje, que está no capítulo 14, item 5, que diz: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? É interessante, nosso Senhor Jesus Cristo não perdia nenhum momento, em nenhuma circunstância ou qualquer ocasião, para deixar os seus ensinamentos, um aprendizado. Jesus quis dizer que antes de qualquer parentesco biológico, somos todos irmãos,
na vida divina, na paternidade divina. E nessa vida, qual é a nossa afinidade? O que é que nos prende nessa vida, na vida espiritual? Afinidade de sentimentos, afinidade de pensamento, de ideias, e não os laços de sangue, esse laço de parentesco biológico. Essa a diferença entre parentesco corporal e espiritual. Todos nós, pais, irmãos, mãe, nós temos uma missão. Alguns missão, outros expiação, como pai, como irmão ou como mãe, avô e tal. E Jesus não quis menosprezar ou desprezar a família enquanto parentesco biológico, mas ele quis enaltecer a importância do parentesco espiritual. Então, no processo das reencarnações, as famílias consanguíneas vão se desfazendo e vai se iniciando a família espiritual, com base no amor, na fraternidade, na caridade, né? Isso vai se solidificando a família espiritual. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, quis enaltecer a irmandade de todos como filho do mesmo Pai. Veja, quando eu falo no processo da reencarnação, era para o desfazimento, né, gradual, né, da família consanguínea e iniciando na família espiritual, nós podemos observar, aí vem as missões, nós podemos observar no Livro dos Espíritos, questão 132, que ele diz assim: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão, não é? Então, quando Jesus, lembremos uma coisa, quando Jesus na cruz, em todo o seu sofrimento, ele afirma: mulher, eis aí o teu filho. E disse ao seu discípulo que estava ao lado de Maria: eis aí tua mãe. Então, esse aprendizado nos deixa claro que nós temos que aprender a sermos irmãos, pais, mães de qualquer um que se encontre necessitando ou necessitado de um pai, de uma mãe ou de um irmão. Assim sendo, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Queridos irmãos, em primeiro lugar, agradeçamos todas as benesses que nos são ofertadas pelo nosso Pai, a dádiva da vida, as oportunidades de evolução. Os desafios são muitos, mas a ajuda, o amparo, a assistência não nos falta. Que possamos recebê-las com fé e gratidão. E que não nos esqueçamos de também sermos úteis, nos colocando a serviço do bem, cada um dentro de suas possibilidades, mas todo tem algo a oferecer. E agora, ofertemos nossas melhores energias, com toda nossa boa vontade e carinho fraternal, para que essas energias que ora são doadas possam fluidificar as águas em todo ambiente em que se faça necessário levar paz, conforto, saúde, alento. Nossos irmãos, que tanto nos auxiliam, saberão como direcioná-las com muito amor. Que assim seja.